Graça e paz, querido. Amém. Fala para o seu irmão do lado assim, que bom que você está aqui. Fala com ele assim, presta atenção na palavra agora. Aleluia. Obrigado, Sodré. A garganta está precisando ser molhada mesmo. Você que está em casa também, seja muito bem-vindo. Deixa um pouco agora aí os seus afazeres. Desliga aquela panela que está lá no fogo. Se acomode aí na sua poltrona para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Amém, gente? Amém. Abra então, solta o endereço para nós aí. Isso. Mateus capítulo 16, de 16 a 19. Vamos lá? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do céu, do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tudo que ligares na terra será ligado, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Nós vamos conversar sobre esse assunto. Fala para mim. Mais uma vez. Quem crê nisso? Mas aí cabe uma pergunta: se nós cremos nisso, por que nós não vivenciamos milagres de cura com a mesma frequência que nossos primeiros irmãos vivenciaram? Boa pergunta, você não acha? E é isso que vamos tentar responder nessa noite. É verdade que de lá para cá as coisas mudaram e mudaram muito. A ciência se multiplicou, a tecnologia avançou e muito. Talvez essa seja uma das razões porque nós não vemos tantos milagres. Hoje nós temos medicamentos eficazes para todas as enfermidades. Hoje nós temos técnicas de cirurgias avançadíssimas. Hoje se faz implante desde uma córnea a um coração, fígado e etc. Embora entendamos, querido, que tudo isso provém de Deus, porque pode ser o melhor cirurgião, mestrado em doutorado na maior faculdade dessa terra, pode ser o melhor laboratório, o mais ético possível laboratório, pode ser o doador 100% compatível, mas se Deus não operar, nada feito. Mas como nós estamos falando
do sobrenatural, nós podemos afirmar com absoluta certeza que Deus, aleluia, nós cremos nisso. Nós cremos porque a palavra de Deus nos garante que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Ele curava no passado, continua curando hoje. Se Ele salvava no passado, continua salvando hoje. Se Ele libertava no passado, continua libertando hoje. E vai continuar libertando por todo o tempo que ainda estivermos sobre a face dessa terra. Querido, o texto que nós lemos está num contexto onde Jesus interroga os seus discípulos o que as pessoas falavam a respeito dele. E aí eles dizem lá, olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. Mas aí Jesus vira para ele e fala, mas ok, essa é a opinião do povo, mas eu quero saber de vocês. E aí Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado, irmão Bajona, porque isso não é uma revelação de você mesmo, da sua carne, isso foi algo revelado pelo meu Pai. E em cima dessa tua afirmação eu digo que eu edificarei a minha igreja. E aí Jesus faz um pronunciamento maravilhoso, extraordinário, dizendo para Pedro assim, a respeito da igreja, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares aqui na terra será desligado no céu. Então a igreja deve ligar aqui na terra aquilo que foi ligado no céu, e a igreja deve desligar na terra o que foi desligado no céu. O céu não reproduz a igreja reproduz o céu. Amém, gente? Glória a Deus. Então essa declaração de Jesus para Pedro mostra a autoridade que repousa sobre a igreja. A autoridade essa que é conseguida na autoridade do nome de Jesus, pautada numa vida de oração, de jejum e de obediência à palavra do Senhor. Querida, a igreja precisa viver milagres e sinais que possa testemunhar para o mundo que Jesus ainda não mudou. As coisas mudam, tudo muda. O dólar muda, o real muda, as nações mudam, o mundo de um modo geral tem as suas mudanças, mas o Senhor é o mesmo, Ele não muda. Mas o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite algumas coisas que são necessárias para que nós possamos obter e vivenciar cura divina. Primeira coisa, propósito. O que eu falei? Propósito. Veja bem, para tudo na vida há um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. Qual é o propósito para a sua cura? Por que razão o Senhor deveria curá-lo? Moisés certa vez argumentou com Deus a respeito de algumas coisas e fez com que o Senhor mudasse a sua opinião. Em Êxodo 32, depois do povo passar por depois do povo viver a rebeldia, o desrespeito, a idolatria, Deus diz assim, Moisés, eu vou matar esse povo. E aí de você eu vou fazer então uma poderosa nação. Moisés disse, não faz isso não. O que o povo vai dizer? Que o Senhor tirou esse povo do Egito? E o Senhor os trouxe para matá-los nesse deserto?
Não faça isso, Senhor. E aí o Senhor então diz: ok. E o povo não muda a sua atitude. Capítulo 33 também do Êxodo, o Senhor disse assim: Moisés, eu não vou mais com vocês. A minha presença não vai mais, eu vou mandar um anjo para ir com vocês. O Moisés diz: negativo. Se não for para o Senhor não ir com a gente, nem nos faça levantar acampamento, nem sair daqui. E Deus diz: ok, vamos junto. O Senhor manda o profeta Isaías à casa do rei Ezequias e diz: olha, põe a sua casa em ordem, porque tu vai morrer. E aí a Bíblia relata que Ezequias vai para o seu quarto, fecha a porta, vira o seu rosto para a parede, e ele se quebranta diante de Deus, ele chora e diz: Senhor, lembra que eu tenho procurado andar na tua presença, eu tenho procurado fazer o que é reto, eu tenho evitado todo o mal, tenho procurado ser o melhor possível. E ainda quando ele está orando, Isaías vai saindo do palácio e Deus diz: volta lá e fala para ele que ele tem mais 15 anos de vida. Querido, presta atenção, Deus não vai fazer milagre apenas para aguçar a nossa vaidade, não. Deus também não vai fazer milagre para enaltecer a nossa espiritualidade, não vai. Infelizmente nós sabemos que hoje há muitos, que se propagam de tal maneira como se fosse Ele, o Deus que operasse todas as coisas e fizesse maravilha. Paulo diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Lamentavelmente tem muitos que estão querendo ser coroados, muitos que querem ser glorificados. Então, querido, qual é a razão, qual é o propósito para a cura que eu estou buscando? Isaías 43, 26, o Senhor diz assim: porventura, lembre-me, entremos em juízo, apresente as tuas razões para que eu possa te justificar. Ou seja, o Senhor estava dizendo: me mostre o que e por que você quer, por que razão eu devo atendê-lo. Tem que haver um propósito. Querido, eu quero, e quero muito, oro por isso, clamo, dobro o joelho por isso, para que sinais e maravilhas aconteçam nessa igreja. Mas a pergunta é: qual é o meu propósito nisso? É para a glória, para o enaltecimento do pastor Joel? É para que a igreja Batista Nova Aliança seja conhecida como a igreja que cura? Ou é para a glória de Deus? A igreja precisa sim orar pelos enfermos, a igreja precisa ministrar a necessidade do povo, das pessoas, mas a razão pelo qual nós estamos orando conta e conta muito. Tem que haver um propósito. Então fale com Deus qual o propósito, por que você quer ser curado. E eu creio que nessa noite Deus vai estar curando. Ou se já curou, porque desde que você entrou aqui, Deus está operando nesse lugar. Deus opera no meio dos louvores. T.L. Osborne, se não o maior, um dos maiores evangelistas que operou no dom de curar. E naquela época, já faz bastante tempo, não tinha a comunicação que nós temos hoje. Hoje qualquer lugar que você estiver, você se comunica em questão de segundo. Passou mal alguma coisa, você está sabendo. Mas ele viajava muito, e quando ele chega, ele recebe a notícia que um querido irmão havia falecido naquele dia, e ele disse para o Senhor: Senhor, eu não gostaria que o irmão fulano tivesse morrido. E Deus disse: mas todos morrem. Ele disse: eu sei, Senhor,
Mas ele tinha 5 filhos para criar, ele tem 5 filhos. Ele era o melhor obreiro que a igreja tem, e eu não gostaria que ele morresse. E querido, naquela hora, o irmão que estava lá já empacotado, naquela mesa do necrotério, ele se levantou. Os médicos ficaram embaraçados e a conclusão que chegaram é que o atestado de óbito foi precipitado. Nós bem sabemos que foi por quê? Porque Deus ouviu a oração do céu. A segunda coisa necessária para que haja uma cura divina, querer. O que eu falei? Querer. E sobre esse aspecto, há duas coisas, ao querer de Deus e ao querer humano. Primeiro nós precisamos reconhecer que Deus é soberano, que a vontade dele é que tem que prevalecer, sim ou não? Jesus chega ao tanque de Betesda, capítulo 5 de João, e ali havia um paralítico há 38 anos, Jesus disse assim, você quer ser curado? E ele disse, eu quero. Mas a Bíblia diz que ali tinha uma multidão de enfermos, cego, manco, reciclado, paralítico. E ele disse, eu quero, mas quando a água é agitada, entra outro. E Jesus disse, então se você quer, pega a tua cama e vai. Querido, nós não podemos atropelar a vontade de Deus, Ele é soberano. Mateus capítulo 8 fala a respeito de um leproso que chegou para ele e disse, mestre, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus disse, eu quero, seja limpo. E ele ficou limpo. Ele é soberano. O segundo aspecto é a vontade humana. E aí alguém pode dizer, mas será que tem alguém que não deseja ser curado? Infelizmente sim. Certo pastor viu um moço sofrendo terrivelmente de um problema de coluna, e ele disse, meu irmão, eu vou orar para que você seja curado desse problema na sua coluna. Ele disse, não, é esse santo problema na coluna que me fez aposentado. Por isso que Jesus sempre perguntava, como perguntou ao cego Bartimeu, que queres que eu te faça? As pessoas brincam muito com isso, né? Será que Jesus não sabia que ele queria enxergar? Outro chega a falar assim, será que Jesus imaginou que o cego ia pedir um cão-guia? Querido, não. É porque Jesus quer saber se você realmente quer ser curado, às vezes você não quer. Seu coração precisa desejar o milagre, amém ou não? Amém. O mesmo T.L. Osborne, que eu falei agora há pouco, um dia estava ele preparando numa cruzada de cura, e ele viu quando chegou um casal num carrão bonito, dava para entender que eram pessoas bem de vida, e ele viu quando o marido saltou e veio e abriu a porta da esposa e disse, olha que coisa linda, ainda se vê maridos cavaleiros, e para surpresa dele, o marido abre a porta e a pega no colo para colocá-la numa cadeira de roda, e ele ficou tão comovido com aquilo, chegou e disse assim, mas que casal lindo, isso não pode continuar, eu vou orar para que a senhora saia dessa cadeira. Ele diz, ora não, eu dei boa vida a esse camarada a vida toda, e agora ele tem que cuidar de mim. Querido, tem pessoas que se adaptam, se nutrem da dor, do sofrimento, elas gostam de serem vistas como vítimas, como coitadinha. Tem certeza que você conhece alguém assim? Está provado que o sofrimento é viciante, tem gente que gosta de sofrer. Mas eu quero declarar nessa noite, querido, que as cadeias que prendem você de qualquer enfermidade vão cair nessa noite em nome de Jesus.
Terceira coisa, discernimento. O que eu falei? É preciso discernir a razão, a causa da enfermidade. As enfermidades têm pelo menos 3 origens. Primeiro, elas podem ser de circunstâncias naturais. Podem ser de circunstâncias malignas. Ou pode ser circunstância do pecado. João capítulo 9, Jesus veio, os discípulos passando com Jesus, vê um cego de nascença e eles indagam: Senhor, quem foi que pecou para ele nascer assim? Porque antigamente se acreditava que uma pessoa, se nascesse com alguma deformação física, alguma doença, era porque os pais pecaram ou ele mesmo. E aí Jesus disse: olha, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas essa enfermidade é para que se manifeste nele a glória de Deus. O que Jesus estava dizendo é de, olha, existem enfermidades que são de circunstâncias naturais. Há 2 semanas atrás eu comecei a ver, apareceu umas manchazinhas, uns negocinhos, umas feridinhas e tal, e aquilo começou a doer, incomodar, mas doer mesmo, com força. Eu fui na doutora e ela disse para mim que ela era herpes zoster, um negócio assim. Mas o negócio doía. Eu falei: mas doutora, como é que pega? Ele disse: não pega, você já tem essas coisas, simplesmente manifesta. Ou seja, doenças de causas naturais. Jesus chega, diz a palavra do Senhor na casa de Simão, Mateus capítulo 8, diz que chegou lá, a sogra de Pedro estava o quê? Ardendo em febre, não era Covid. Jesus simplesmente pegou na mão dela, a levantou e ela começou a servir os convidados. Querido, são doenças de circunstâncias naturais. Mas há também doença de circunstâncias malignas, ou seja, Satanás, ele tem muitas vezes o poder para colocar enfermidade nas pessoas. Lucas capítulo 13 registra que Jesus estava um certo sábado pregando numa sinagoga e entrou uma mulher toda encurvada há 18 anos. E Jesus é bem claro em dizer que ela tinha um espírito de enfermidade. E por ser um espírito de enfermidade, Jesus não disse seja curado, ele disse seja livre. Porque é uma oração diferente. Não é uma oração de cura, mas uma oração de libertação. Mateus 17 registra que um certo pai trouxe um filho que sofria de uma enfermidade, algo como que uma epilepsia, e ele dizia: olha, quando isso acontece, e era um inimigo, joga ele no chão, joga na água, joga no fogo, machuca-se com pedra, espuma, se bate toda. E a Bíblia diz que Jesus expulsou o espírito de enfermidade, o demônio que estava naquele jovem, e ele ficou curado. Então, queridos, se existe enfermidade de circunstâncias naturais, vamos orar pela cura. Mas se é de ordem espiritual, vamos orar por uma libertação. Por isso que é importante você definir, discernir a causa da enfermidade. Eu já fui orar algumas vezes para algumas pessoas, achando que era uma coisa e o Senhor dizia é outra. E algumas vezes até o Senhor dizia assim: não ora, porque eu não vou curar. E também, querido, existe enfermidade por consequência do pecado. E que não são poucas. Quando a Bíblia relata a cura daquele homem no capítulo 5 de João, diz que Jesus, mais tarde, tempo depois, o encontra no templo. E Jesus olha para ele e fala assim: muito bem, vejo que já estáis curados, estáis são. Mas não peques mais,
para que não te suceda coisa pior. Ou seja, Jesus deixa entendido que a causa da enfermidade dele era o pecado. É preciso discernir a causa. Quantos hoje morrem da AIDS e de outras enfermidades, consequência do pecado? Então, se vamos orar, querido, por um enfermo, temos que discernir, temos que ter entendimento para ver qual é a causa da enfermidade. Pergunte para o Senhor. Um certo pastor foi orar por um colega seu. A mãe desse pastor não admitia a hipótese dele morrer. Ela já tinha seus 80 anos. E quando ele chega lá, ele disse: pastor, vários pastores já vieram aqui orar pela cura do meu filho, e eu creio na cura do meu filho. Ele disse: amém. Só que enquanto ele visitava, o Espírito do Senhor falou com ele: olha, eu não vou curar, eu vou recolhê-lo. Mas ele não podia orar nesse sentido, porque a mãe estava ali. E ele então começa a orar, dizendo: Senhor, vai se cumprir a sua vontade. E ela interrompe a oração e diz: a vontade do Senhor, eu creio que o Senhor vai curar meu filho. Desesperou, ok, amém. E ele disse: eu gostaria de falar com o irmão particularmente. E ela disse: não tem segredo entre eu e meu filho, pode falar. Ele diz: não, entre você e seu filho não tem segredo, mas entre eu e ele tem. E aí o filho, com muita habilidade, pediu licença, ela saiu e ele: bom, eu preciso ser sincero com você, o Senhor disse para mim que vai te recolher. Ele disse: já falou para mim também, mas a minha mãe não admite ouvir isso, hipótese alguma. E ele disse: mas tem uma outra coisa também, eu sei que tem. Pegou o telefone, ligou para a irmã dele, morava em outro estado, para que ela viesse. Havia 18 anos que eles não se falavam. E eles então se reconciliaram, se abraçaram, se perdoaram, e naquela mesma noite o Senhor o recolheu. Tiago 5 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, para quê? Para que sareis. Então vejamos, se a enfermidade for por causa natural, ora pela cura. Se for de origem maligna, ore por libertação. Se for consequência do pecado, ore para que haja perdão e que pecado seja confessado. Provérbio 28:13 diz lá: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas, querido, a verdade é que seja qual for a origem da enfermidade, o fato é que Deus ainda cura. Aleluia. Quarta coisa, submissão. O que eu falei? Submissão. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estais nos céus, santificado é o teu nome, que venha sobre nós o teu reino e seja feito o quê? Na terra, no céu. Jesus olhou para um cego e disse, que chegou para ele ser curado, e disse assim: vai e lava-te no tanque de Siloé e vai ficar curado. Ele foi e voltou vendo. Jesus não podia ter curado, eu quero, veja como fez com o outro. Mas, querido, é importante que nós nos submetamos à vontade de Deus. Em outro caso, Jesus fez lodo, rebocou o olho do moço, depois vai lá e lava, voltou, está vendo? Ainda não, lava de novo, está vendo. Outro, Jesus cuspiu. Agora, querido, isso não vai virar regra, cada coisa, agora vai ser sempre assim, não. Tem gente por aí que anda cuspindo aí nos olhos do outro para curar. Ué.
Não é porque curou de uma forma que vai ser sempre assim. Ele cura quando quer, do jeito que quer. Amém, querida? Naamã estava condenado a morrer de lepra, porque não queria submeter ao mandado de Elias, que diz para ele: vai e mergulha 7 vezes lá no rio. E aí um abençoado, um bendito servo dele chega para ele e fala: meu senhor, se mandasse você fazer um negócio aí fora do comum, subir escadaria de joelho, ou sei lá, fazer o que, um negócio que o senhor faria, mergulhar lá, e você não quer fazer? Algo tão simples, digamos assim. Ele obedeceu e foi curado. A questão, querido, é obediência, submissão. Deus estava desgostoso com o povo lá no deserto, e aí Deus mandou uma sentença lá em que as serpentes começavam a aparecer serpente do deserto, mordendo e matando o povo. Moisés vai a Deus, Deus diz: faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, e todo aquele que olhar para a serpente não morre, vai ser curado. Querido, não pergunta para mim o que é que tem a ver uma serpente de bronze pendurada que vai curar alguém. A única coisa que eu sei é que a obediência cura. Deus mandou. E não se fala mais nisso. Obediência gera bênção. Vamos de novo. Obediência gera bênção. 3 vezes. Obediência gera bênção. Não tem bênção para quem é desobediente. E a quinta coisa, e a última, para a cura, a fé. O que eu falei? Talvez seja até a principal. Porque se eu quero milagre, se eu quero uma cura, a chave da fé tem que ser acionada. É imprescindível que tenhamos fé. Jesus disse em Mateus 17:20, se tiver de fé como um grão de mostarda, se você falar para esse monte, saia daqui e lança-te aqui, vai acontecer. Marcos 11:24 diz, tudo que pedirem crendo, recebereis. Há uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, lá em Marcos capítulo 9, verso 20, quando um homem trouxe o seu filho para ser curado, e ele, em dado momento, ele fala assim, o Senhor pergunta para ele, você tem fé que eu posso curar? Ele diz assim, eu tenho, Senhor, mas por favor, ajuda-me na minha incredulidade. O que ele estava dizendo com isso? Senhor, eu creio, mas tem hora que a gente vacila na fé. Sim ou não? Acontece. Mas a fé ativa o milagre. Quem vai orar por cura precisa ter fé. E quem vai receber a oração também precisa ter fé. Agora eu acho até que tem a fé maior de quem vai orar por uma cura. Smith Wigglesworth, um dos grandes homens de cura também, e foi orar certa vez por um irmão, e ele disse assim, mas eu não tenho fé. Ele falou, mas eu tenho, e em nome de Jesus você vai ser curado, e ficou. Jesus vai à casa de Jairo. Jairo chama Jesus, minha filha está morrendo, 12 anos, está nas últimas. Jesus chega lá, uma multidão, o pessoal chorando, aquela coisa toda. Jesus chama com ele Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, e diz, o resto vai embora, sai fora. O que Jesus queria dizer com isso? Eu só quero aqui quem tem fé. Porque o povo, quando ele chegou dizendo a menina está dormindo, debocharam dele. Querida, a fé aciona o milagre. Jesus está em Cafarnaum, numa casa pregando a palavra, quando de repente começou um barulho no teto, um negócio e tal, abrindo um buraco, lá vem 4 homens descendo um paralítico.
A Bíblia é clara em dizer que Jesus, vendo a fé deles, curou aquele paralítico. A fé aciona o milagre. Querida, a igreja de Deus precisa crer no sobrenatural de Deus. Lamentavelmente hoje as pessoas vão mais pelo óbvio, pela lógica, pelo matemático. Mas Deus não se move pela lógica nem pelo óbvio. Deus se move pelo sobrenatural. Jesus tinha um grande amigo chamado Lázaro. Esse moço morreu. 4 dias depois, já enterrado, Jesus vai até Betânia, a vila onde ele morava, e as irmãs dele disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E aí Jesus diz algo, querido, para ela, para mim e para você: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. E elas disseram: Senhor, eu creio que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Não, vem comigo. Mas Senhor, 4 dias depois, problema não. Para Jesus tanto faz se está enfermo, se está na UTI, se já morreu, se já sepultou, dá na mesma. Aleluia. Amém, gente? E aí Jesus vai à porta do túmulo, chama Lázaro, vem para fora, e ele veio. Se você quer ver milagre, você tem que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Então, respondendo à pergunta, por que não vemos milagres com tanta frequência como antes? Porque primeiro precisa haver um propósito. Para que você quer ser curado? Igual os 2 ladrões na cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce aí e tira jeito também daqui. Você acha que ele estava a fim de descer dali para se converter? Era para voltar para aquela vidinha dele. O outro disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Qual é o propósito que você quer? Outra coisa, você quer mesmo ser curado? Tem que haver discernimento. Qual é o motivo da sua enfermidade? Não adianta ficar orando para Deus curar a sua coluna se o seu coração está cheio de ódio, cheio de ira, cheio de mágoa. Tem que haver submissão. Senhor, eu creio que o Senhor pode curar, se quiseres. Poder eu sei que o Senhor tem, mas a tua vontade é que vai prevalecer. E acima de tudo, fé. Eu creio que Deus cura ainda hoje.